falou lá na explicação sobre a questão do racismo Bolsonaro, você fez aquela explicação sobre a relação entre brancos pobres e brancos ricos e o convencimento de pardos e mulatos de que eles são brancos, em algum momento eles se considerem brancos. Eu vou pegar esse recorte só para pegar um assunto dentro do assunto, que eu queria muito ouvir a sua opinião. Esse termo mulatos eu já usei aqui também, e houve uma reação muito grande dos chats, e há um índice de palavras hoje no Brasil em relação ao racismo, e mulato está incluído nessa. Eu queria te perguntar uma coisa: é possível retirar essas expressões sem alterar, por exemplo, no estudo da sociologia, o objeto do estudo, sem prejudicar o objeto do estudo por conta disso? Eu acho que existe um grande engano nessas coisas, Leandro, né? Porque se a dominação é expressa, está na língua, né? Entendeu? Ao mesmo tempo, você mudando a língua, você não muda nenhuma dominação, porque ela é só uma expressão. Percebe isso? Né? Entende? Eu sou mulato e eu me represento como mulato. Percebe isso? Né? Não acho esse tipo de coisa. E tal, quer dizer, nem sei qual é a palavra politicamente correta para isso, nem me interessa no fundo, entende? Porque eu acho que é uma coisa cuidar de coisas que são secundárias, né? Entende? Em relação ao que é principal. O principal é a denúncia e tal, né? Não é porque você vai usar um nome que já está sendo usado aí há 500 anos, você fica criando uma linguagem artificial politicamente correta, porque isso é o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Né? É você fingir nas palavras que você tem que você é outra pessoa do que você verdadeiramente é. Percebe isso? Ou da sociedade na qual você vive, né? Você tinha me perguntado aí sobre esses negros e mulatos, né? Evangélicos que pensam como brancos. Isso. Eu queria. Isso é muito importante. Como é que se opera isso exatamente, Jessé? Isso tem a ver com o que a gente chama o principal processo de integração dessas classes dominadas entre nós, e elas são 80%, é sempre bom se dizer isso, né? Se dá pelo processo de embranquecimento. Ou seja, o que é embranquecimento? Embranquecimento no Brasil não é só a cor. Nunca foi, inclusive. Nunca foi. Né? Quer dizer, é até razoável você achar que são outras questões que entram e tal. Mas como quase sempre os oprimidos são mestiços e negros, né? Então essa coisa do embranquecimento tem duas vertentes. Uma é o embranquecimento, o apagamento de traços negroides, né? A fotografia, você coisar e tal, para parar, você pintar o cabelo de louro e tal, esticar o cabelo, etc. Isso tudo é uma tentativa de embranquecer, né? Para ser aceito, né? Que é muito compreensível, né? E a outra forma de embranquecer, que é tão ou mais importante do que essa, é você adquirir os valores do dominador. Percebe? Né? E quais são os valores do dominador branco? Não é só a brancura e tal, é a riqueza, né? É você ser, depois que um negro ascende ou um mulato ascende, ele começar a oprimir os seus antigos irmãos de cor, de raça e classe, entendeu? Percebe? Isso que o embranquecimento faz, porque é uma seção individual, né? Não é a seção que vai como as cotas que vão abranger todos os negros. Não, é o cara que teve mais estudo, é o cara que teve mais privilégios, percebe? Né? E ele vai tender, quase sempre, para poder ser aceito em rodas, ter amizade, relações pessoais e tal, assumir os valores do opressor, do seu próprio opressor, percebe? É isso que acontece com os evangélicos, mulatos e negros, né? Ou seja, eles se embranquecem como? Na cor? Não, porque não é possível, né? Mas eles se embranquecem pegando os valores conservadores da elite, dos seus próprios opressores, que eles podem agora usar contra o seu e se sentir superior. Percebe, Leandro? Se você é um cara que foi humilhado a vida inteira, e os mestiços e negros no nosso país o são, né? Você precisa de um descanso. Tudo que você quer é um descanso dessa humilhação, percebe? Aí chega um pastor e diz, olha, mas você
pô, moralmente você é superior, você não é homossexual, Você é uma você pessoa de não é bem, mulher, né? percebe? Não é bandido e tal. E o cara se acha, né? Entendeu isso? Né? Ele precisa disso. Branco. Se acha branco. Né? Ou seja, mais do que o dinheiro, né? Essa sensação ela é extremamente importante, senão a gente não entende nada do que acontece na sociedade. Né? E Bolsonaro surfou nessa onda, né? Nadou de braçada nisso. Né? Professor, certamente sem as ferramentas sofisticadas intelectuais que você tem, já tinha debatido esse tema em relação, por exemplo, a jogadores de futebol. Eu lembro do Ronaldo Fenômeno dizendo que não era preto, e o Neymar chegou também a dizer: eu que não sou preto, sofro. Né? É o mesmo processo, é exatamente o mesmo processo. Quer dizer, no momento que você começa a ter dinheiro, muito dinheiro, e entrada no mundo, na rotina das elites econômicas, o preto, o mestiço, ele começa a achar também que se torna branco, ele acha que vai ser aceito, e no fim das contas, ele é aceito ou não? Perfeito. Eu acho que esse exemplo foi perfeito, né? Até porque vários desses jogadores são também evangélicos, ou seja, são lavados aí nessa Sim. ética do. Entende? Percebe? Aí, considerar o outro bandido. Quem é o bandido? É o jovem negro. Entende? Né? Claro, todo mundo sabe disso, Leandro. Né? Intuitivamente, percebe? Né? Essa arminha do Bolsonaro, todo mundo sabia, no nível intuitivo, que é o principal. Você não precisa refletir sobre as coisas. Né? As ideias podem ser intuitivas. Né? Todo mundo sabia que estava dirigindo a cabeça do jovem negro. Né? E você votava por conta disso. Né? Entende? Então, isso que acontece com os jogadores é exatamente o melhor exemplo dessa doença do processo de embranquecimento pensado em termos individuais, né? Porque aí você quer ser outra coisa, claro, entendeu? Claro, porque é compreensível também, Leandro, porque você está dentro de um contexto todo de uma sociedade que diz que esse tipo de gente não é gente, é uma coisa inferior, é uma humilhação que ninguém consegue suportar, percebe? Então, esses caras acham que, a partir disso, eles têm uma válvula de escape, né? Entende? De se embranquecer exatamente, enfim, assumindo os lugares do opressor, né? Então, por conta disso, esses caras são opressores, né? Entende? Neymar, Ronaldo, etc. Eles humilham o pobre, né? Entende? A forma desses caras se auto-representarem é humilhando os outros, ou seja, exatamente o que né, os opressores fizeram com eles antes. O senhor falou